E hoje o Senhor me conduziu até o Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 22 em diante. Amém? Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 22 em diante. Jesus anda por cima do mar. E logo ordenou Jesus que seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante, para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, ele subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os seus discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão e segurou-o, e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco, adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para outra banda, chegaram até a terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas as partes da terra em redor, e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos, e rogaram-lhe que, ao menos, eles pudessem tocar a orla de sua veste. E todos os que a tocavam ficavam sãos. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Uma palavra muito boa, muito bonita, muito linda. Eu confesso que eu nunca havia mergulhado de cabeça nessa passagem. E o quanto ela fala com a gente. Ali a gente vê Cristo caminhando na direção dos discípulos, aqueles homens que já estavam ali no meio do mar, ali na embarcação, e o Senhor caminha sobre as águas até eles. Porém a gente vai ver no mesmo capítulo, no capítulo 14, lá do versículo 13 em diante, algumas pontuações que eu fiz aqui. Cristo, no capítulo 14, no versículo 13, diz o seguinte: e Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco à parte, para um lugar deserto. Por que que Cristo se retirou ali de perto daqueles homens, de perto da multidão, e foi para um lugar deserto, em um barco? A Bíblia fala que ele havia recebido a morte de João Batista. Ele recebeu a notícia que João Batista havia falecido. E ali ele pega e vai tirar um momento a só, um momento de intimidade, acredito eu que com o Senhor. Mas a passagem diz o seguinte: e Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Cristo, ele ia tirar um tempo. Ele se retirou de perto daquele lugar que ele estava. Ele havia feito ali o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Porém ele recebeu essa notícia e se retirou. E quando ele se retira, ele vê que muitos dos povos iam na direção dele. E aqui a Bíblia fala: Jesus viu a grande multidão e possuído de íntima compaixão. A gente vê que ele recebeu a notícia de um grande homem reto, e a gente vê que ele se moveu de íntima compaixão. Ali estava tocando o sentimental de Cristo, o sentimental do Senhor. E no capítulo 14, no verso 16, 17 e o 18, diz o seguinte: Jesus, porém, lhe disse:
Não é mister que lhe vos dai de comer? Ali ele estava falando para os discípulos. Estava falando assim para os discípulos: nós não temos que dar de comer para esse povo tudo? E os discípulos dizem: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: traze-nos aqui. Ali a gente vê que o Senhor, ele já começa a fazer os seus prodígios na frente dos discípulos. Ali todos aqueles que o Senhor intimou para ser os seus discípulos já estavam reunidos. Aqueles homens já estavam ali com ele. E eles acompanharam isso. O Senhor, movido de íntima compaixão. A gente vê que ele quis se retirar um momento à parte, mas ele não se retirou, ele não teve essa oportunidade, porque a multidão estava indo na direção dele. E o que a gente vê aqui? A gente vai ver nessa passagem o Senhor lapidando os seus discípulos. A gente vê essa passagem de Pedro, a gente foca muito na parte que ele afundou. Mas essa ministração aqui, essa passagem que lemos aqui na introdução, tem muitas coisas que são envolvidas com nós. Aqui Pedro somos nós. Nós estamos como Pedro aqui. E nós vamos ver isso. No título, eu coloquei o seguinte, no tema: mesmo perto de Cristo, estamos sujeitos a afundar. É forte isso daqui. Mesmo perto de Cristo, estamos sujeitos a afundar. E aqui, o que a gente pode perceber nesse mover do Senhor? Ele sabe das nossas necessidades. Ele sabe de tudo que a gente precisa. Vemos Pedro como aquele que faltou fé. Só que nós vemos Pedro que foi aquele que clamou. Pedro sabia a chave para retornar da profundeza. Ele sabia o que ele devia fazer. E é isso que nós vamos adentrar hoje. É isso que nós vamos se aprofundar. A fé. Falar da fé. A gente vê que ele teve medo. Mas aí quando o Senhor vai até ele, que o Senhor fala: homem de pequena fé. A fé, a nossa fé, quando ela está pequena, a gente corre risco de afundar. Se bem que a fé pequena, ela move montanhas. Mas ali era algo diferente. Ali ele estava com o próprio Criador na frente dele. E foi algo que ele mesmo pediu: Senhor, se é você mesmo, olha o que ele ousou pedir: se é você mesmo, manda-me ir com você. E aí que o Senhor fala para ele aqui: vem. Falou mais nada, só falou vem. Então aqui a gente vai hoje se aprofundar na fé. E eu sou uma pessoa muito observadora. Até falei para a irmã Adelaide, hoje saindo da usina, passei a catraca lá e olhando os caminhões, né, falando com outro rapaz: olha as rodas desses caminhões, né, tudo cromadinho, bonita. E tinha uma frase bem grande assim na carreta do caminhão: o que importa é o tamanho da sua fé. Eu falei: nossa, é a nossa ministração de hoje, bateu certinho. Então aqui Pedro, o que faltou para ele? Uma fé maior. É isso que precisa para a gente: fé maior, mais fé. Se Pedro fosse na direção de Cristo, ali, vem, posso ir se é tu, Senhor, manda-me ter contigo. Se Pedro fosse na direção de Cristo, reconhecendo aquele homem como Cristo, como aquele que multiplicou os pães, como aquele que curou os enfermos, está certo que era o início do ministério deles. Ali o Senhor estava ensinando. Isso ia acontecer mesmo. Isso acontece com a gente. Já é velho de igreja. É igual um tempo atrás o pastor falou: Rafael, você tem fé, você tem que ter fé. Estava passando um momento difícil, tem que ter fé, vai acontecer, tem fé, homem. E é verdade. Nós somos iguaizinhos a Pedro nessa situação. Fé. É igual o irmão. Eu acredito que a sua fé foi no limite na situação que você passou, a sua família, a igreja. Isso é fé. E muitas das vezes a gente precisa afundar um pouco para ter um elevo de fé. Percebe que ele clamou quando afundou. E isso acontece com a gente. Somos esse Pedro da Bíblia. Somos iguaizinhos a ele. Só vamos ver os detalhes, ver cada passo a passo. No 22 diz o seguinte: e logo ordenou Jesus aos seus discípulos. Perceba, logo ordenou Jesus aos seus discípulos que entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. Então aqueles discípulos, eles entraram no barco. Aqui aqueles discípulos do Senhor, eles já estavam ali reunidos. Não sabemos se eram todos
ou se eram alguns. Mas ali o Senhor já tinha convocado aqueles que ele ia seguir com ele. E aqui a gente vê que logo ordenou o Senhor aos seus discípulos. Então eles entraram naquele barco, por uma ordem do Senhor. Ali já era o começo do tratar do Senhor. E eu lhe falo outra coisa: se o Senhor iria atravessar também, por que ele mandou os discípulos ir na frente? Se ele também ia atravessar. Ali já era o início do tratar do Senhor com os seus discípulos, e em especial com o Pedro. O Senhor faz isso, ser fiel ao Senhor. E logo ordenou o Senhor que fossem para outra banda. Quando a gente obedece à voz do Senhor, estamos sujeitos sim a passar por mares violentos, por rios turbulentos, por grandes ventos. Mas se a gente tem a certeza, a fidelidade, uma fé firme no Senhor, a coisa muda. E era isso que o Senhor estava ensinando para eles. Aqui o Senhor estava lapidando, queira ou não, a fé deles. O Senhor estava ensinando eles a ter fé, atravessar o mar. E a gente vê essa ordem. No 23 diz o seguinte: aqui a gente vai olhar para o Senhor, para Cristo. E despedida a multidão, ele subiu ao monte para orar. Lembra que ele não teve tempo? Orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. Olha que bonito. O Senhor tirou um momento. Ele tirou um momento para falar com o Senhor. Isso é comunhão. Cristo ali, ele estava numa posição que ele estava consentindo. João Batista, morto, decapitado, colocado a sua cabeça numa bandeja. Ali a gente vê muitos enfermos, muitos açoitados. O Senhor se comove, para e cura eles. Só que aí o que o Senhor faz no finalzinho da tarde? Tira um tempo com o Senhor, comunhão. Ali ele estava restaurando as forças dele. Ele estava tendo um elevo espiritual. E a gente passa isso, a gente passa por isso. A gente enfrenta dias difíceis. Tudo que a gente precisa é de um elevo espiritual. Foi exatamente o que Cristo foi buscar ali naquele momento. Separou um momento com o Senhor. E a gente só consegue esse renovo da nossa alma, essa lapidação que fortifica o nosso ser, quando a gente reserva um tempinho com o Senhor. Se você ficar nessa correria do dia a dia, correria, e não separa ali um tempo com o Senhor, você vai entrar no automático, vai deteriorar, vai afundar. Mas Deus, ele lapida. Por isso que vem as provações. Quando a gente se acostuma a não ter um íntimo com o Senhor, a gente afunda. E aí vem os tempos difíceis. Isso é o Senhor permitindo os tempos difíceis para a gente buscar Ele e ter esse elevo. Aqui, se a gente seguir o exemplo do Senhor, Ele não precisava buscar. Ele era o próprio Deus em terra, mas Ele não usurpou de seus poderes. Então ali Ele estava mostrando e revelando a nós exatamente como a gente deve ser. Buscar ao Senhor. Só assim a gente recebe um renovo. De qual maneira nós estamos buscando o Senhor? Não aqui na igreja, estou falando em casa, lá fora, do portão para fora, vamos dizer assim. E Deus renova. E Ele estava ensinando isso para aqueles homens. Quantas vezes você se afastou da multidão para ter um íntimo com o Senhor? Talvez a multidão sua é uma televisão, é um celular, é um joguinho, principalmente os jovens. Eu falo porque eu sou jovem também. Quantas vezes a gente acorda, vou ao banheiro e já aproveita para fazer uma oração? Isso é uma oportunidade. No trabalho, quantas vezes a gente está falando de Jesus? É igual lá onde eu trabalho, eu estou me cobrando de toda vez que eu for lá abordar aqueles homens, levar uma palavra. A de ontem eu cheguei nele, você sabe por que Cristo chorou quando Ele foi ressuscitar Lázaro? Ele falou, não sei, mas deve ter na Bíblia, né? Eu falei, não tem descrito lá certinho. Mas a Bíblia mostra pra gente como ver o amor de Cristo. Aí eu falei para ele, Cristo não precisava chorar. Ele não precisava, porque Ele ia ressuscitar Lázaro. Mas Cristo consente. Ele viu a dor de Maria. Ele viu a dor de Marta. E é isso que o Senhor faz com nós. Ele consente. Aí Ele ficou quieto. Entendeu? Isso é plantar. É ter um íntimo. Isso é ter um íntimo com o Senhor. E buscar.
a gente tem que buscar, se cobrar em cada dia mais buscar. Se você não buscar, você vai se deteriorar espiritualmente e sentimentalmente. É isso que acontece. Quantas pessoas sobem nos altares quebrados, amarrotados, entristecidos, falta de intimidade com o Senhor, falta de um momento com o Senhor, renovo na presença de Deus. A gente só é renovado quando a gente separa esse tempinho com o Senhor. E você sente a diferença. Pode falar o que for, você sente a diferença. Buscando, você sente. No 24, e o barco, a gente vê ali, o Senhor tirou um tempinho, Cristo tirou um tempinho com o Senhor. E no próximo versículo fala: e o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Então os discípulos estavam lá no meio do mar. Lembra que Jesus falou: atravessa aí, né? E eles foram, eles estavam no meio do mar. Só que o barquinho deles, o barco deles estava sendo açoitado pelas ondas, e por um vento contrário. A passagem ela especifica muito bem para a gente: barco açoitado pelas ondas e um vento contrário. De qual maneira a gente está navegando? De qual maneira o nosso barco está navegando? Estamos enfrentando mares turbulentos? Estamos enfrentando dias difíceis? Estamos enfrentando ventos contrários? Como está sendo o seu navegar a mando de Cristo? Cristo falou para eles: atravessa. E quando ele estava no meio do mar, o que acontece? Ondas, ventos contrários. Isso é uma chamada. Muitas das vezes, quando você obedece à voz de Deus, você está sujeito a esses ventos contrários. Estamos sujeitos sim a essas ondas. Quantas ondas têm levantado contra o seu barco? E é bonito a gente ver isso daqui. Balança para um lado, balança para o outro, e você remando desesperado lá. Eu acredito que aqueles discípulos estavam: meu Deus do céu, um barco açoitado por onda é complicado, é difícil. Mas uma coisa foi bonita ali com os discípulos: por mais que tinha onda, por mais que tinha ventos contrários, eles não naufragaram. O barco deles permaneceu firme. Eles continuaram no barco, eles perseveraram. A gente vê que eles ficaram ali. E o que acontece no versículo seguinte: mas a quarta vigília da noite, isso é entre as 3 da manhã e as 6 da manhã, a quarta vigília. E os discípulos, vendo caminhar a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Olha que bonito. Dirigiu-se Jesus para eles. Jesus foi na direção deles. Jesus foi certeiro. Ele chega na hora certa. Você pode ver que Cristo não chegou quando o barco estava em correntezas tranquilas. Jesus chegou quando o barco estava enfrentando ventos contrários. E é assim na nossa vida. Jesus, ele não vai chegar quando está tudo bem, tranquilinho. Ele está ali sempre. Entenda o que eu estou falando. Ele vai chegar sim quando você estiver enfrentando as ondas da vida, quando você estiver enfrentando esse balançar. E o mais bonito aqui, o Senhor não tinha barco lá com ele. Só que Deus não se detém às coisas terrenas. A Bíblia fala que ele foi caminhando por cima do mar. Cristo não depende dessas circunstâncias. Ele não precisa de barco. Então aqui a gente tem a certeza que ele vai chegar até o seu barco. Não precisa. Ele não precisa de fatores humanos. Por mais que você está navegando tempos, dias difíceis, ele vai chegar até você. Ele tem o controle de tudo nas suas mãos. Daniel, aqui em Daniel 2, a Bíblia fala que ele muda os tempos e as estações. Está tudo na mão dele. Outra passagem que eu separei aqui, Colossenses. Ele é antes de todas as coisas, e por meio dele tudo subsiste. Ele é o controle da nossa vida. Ele é o controle do nosso barco. Ele é o controle do mar. Ele é o controle do afundar. Deus é o controle. No Salmo 103 diz que o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e como rei domina
sobre tudo que existe. Olha que palavra forte. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e como rei domina sobre tudo o que existe. Todas as áreas da sua vida estão nas mãos do Senhor. Tudo está na mão do Senhor. Nada escapa da sua mão. Ali o Senhor ensinando os discípulos, o Senhor estava mostrando para eles que o balançar do barco não era algo que iria parar eles, porque havia um Senhor que caminhava junto na direção deles. E assim na nossa vida, Ele tem o controle da nossa vida, tem o controle da nossa casa, o controle dos nossos planos, dos nossos filhos, do nosso ministério, da nossa vida íntima. E é muito bonito a gente ver aqui, e a gente sente, quando a gente tem essa firmeza com o Senhor, o nosso ministério ele é lapidado. Intimidade com o Senhor vai te dar autoridade. A gente aqui vê o Pedro falhando, só que daqui a pouco, lá na frente, a gente vai ver prodígios que Pedro fez. Então, se você está afundando, se você não está tendo fé o bastante para caminhar até Cristo, talvez Ele está te ensinando, talvez Ele está permitindo esse mar turbulento para te ensinar. E é assim que Deus trabalha. Ele não vai te dar um algodão doce, não vai te dar uma fitinha vermelha, não vai colocar uma orquestra para te animar, não vai ser tudo bonitinho. Ele permite o mar. E quão bom é sentir esse mar que Deus permite para a gente ter um relevo espiritual. E Deus trabalha dessa forma. No 26 e no 27 diz o seguinte: os discípulos vendo Cristo caminhar sobre o mar, assustaram-se dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. 3 lições que Cristo deixou para a gente aqui, ó. Tende bom ânimo. O que é esse bom ânimo? Se eles estavam em meio a uma tempestade, tenha bom ânimo em meio aos dias turbulentos. Enfrente as dificuldades e os problemas se alegrando, sabendo que o Senhor vai mudar aquela situação. A segunda parte que o Senhor fala, Ele fala: tem de bom ânimo, sou eu. Quem tem autoridade para falar isso? Glória a Deus. Quem tem autoridade para falar tem bom ânimo, sou eu. Era Cristo. É Cristo dizendo que Ele está conosco. Não tenha medo, é dessa forma. O mar turbulento, Ele tem bom ânimo, sou eu. E Ele fala: não temais. O mar vai vir. Quando você passar uma correnteza, uma onda, daqui a pouco vai vir outra, daqui a pouco vai vir outra. Mas se você continuar como Pedro, toda vez com essa fé miúda, com essa fé pequena, toda vez você vai afundar. Era isso que o Senhor estava ensinando para eles. Tenham bom ânimo, pois sou eu, não temas. 3 lições que a gente tem que levar para a nossa vida. Todas as vezes que o barco querer balançar para um lado, querer balançar para o outro, tenha bom ânimo. É difícil ter esse ânimo, é muito difícil. Só que em Cristo nós conseguimos. E Cristo vê você. Ele viu os discípulos. Aqui fala que era entre as 3 e as 6. Estava tudo escuro. Naquele tempo não é igual hoje, que existe luz de LED, iluminação. Aquele mar você pode ter certeza que estava bem escuro. Mas Jesus foi certeiro diretamente no barco deles. E assim na nossa vida, o Senhor Ele vai no seu barco. O Senhor vê você se alegrar, e Ele vê você se entristecer. Ele vê você nos dias de felicidade, e Ele vê você nos dias de tristeza. O Senhor olha tudo, nada escapa dos olhos dEle. Ele vê o seu sorriso, Ele vê sua face fechada, Ele cuida. Ele vê quando você está dando glória, e Ele também vê quando você está clamando. Esse é o trabalhar do Senhor. E é muito bonito a gente ver aqui como que o Senhor ensinou tanto em 3 anos, em tão pouco tempo. Um homem que os estudos falam que ele não andou cerca de 400 quilômetros dali de onde ele nasceu.
Mas ninguém no mundo até hoje impactou o mundo de tal forma igual esse me impactou. E os ensinamentos dele era tudo tranquilo, eram ensinamentos simples. É o que a gente tem que ter. O Senhor estava ensinando isso para ele. Cristo sabia exatamente o que os discípulos estavam precisando. Ele sabe exatamente o que você precisa. Mas o Senhor mais uma vez fala: fé. É igual a frase daquele caminhão. O que importa é o tamanho da sua fé. Pedro teve fé, mas ele não acreditou bastante. Acredite. Quem que pode andar em cima d'água? O Cristo. Mas ele permitiu a Pedro. Se Pedro caminhasse com a consciência: eu estou caminhando porque eu sei que quem está ali é Cristo. Você tem que fazer isso, seja lá qual for a circunstância da sua vida. Caminhar sabendo que na frente, no caminho que você vai caminhar, um caminho impossível, mas caminhando na direção dele, se torna possível. Glória a Deus. E é isso que o Senhor faz conosco. Fez com esse, e Ele faz até hoje. Então todas as vezes que você for caminhar pelas águas, saiba que você está caminhando na direção do Senhor. E é bonito isso. 28 e 29. E respondeu-lhe Pedro, essa é a parte, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Desceu do barco. Isso falou muito comigo. Desceu do barco para ir ter com Jesus. O que é esse barco? Ele teve que descer desse barco. Eu não sei que barco é esse. Eu não sei qual barco você está. Mas desça do barco. Saia da zona de conforto. Andamos muito na zona de conforto. Estavam todos juntinhos ali, os discípulos. E Pedro foi ousado. Olham para a pequena fé de Pedro, mas não olham que entre os outros foi ele que teve a decisão de descer. Ele teve um passo inicial. Por mais que a fé dele ele falhou, a passagem mostra isso. Ele desceu do barco. Ele saiu daquela zona de conforto. Só tem experiência maior com o Senhor quem sai do barco. Se você não sair, você vai viver o resto da sua vida. Só vai conseguir andar até o Senhor por cima das águas quem sai desse barco, quem desce desse barco. E é isso que a gente tem que fazer: analisar a nossa vida, as circunstâncias, a nossa casa, as nossas escolhas, as nossas decisões, os nossos exemplos na sociedade. Hoje eu estava falando de tudo isso com um homem, e nem da igreja ele é. E ele falando: irmão, tem um homem lá que ele é da igreja lá no nosso setor, e ele faz nossa coisa tão feia. Eu sei que eu nem sou da igreja. Eu falei: pior é ele que sabe e faz do que você que não é nem da igreja. Então quando você assume isso, o Senhor estava mostrando isso para os discípulos. Quando você assume isso, você tem que ter uma boa imagem, uma boa referência, um bom marido, um bom funcionário, um bom obreiro, uma boa mulher do Senhor, uma mulher de oração, jejum, comunhão, consagração, Bíblia. Era isso que o Senhor estava falando para eles. Era isso que o Senhor estava ensinando para eles. Eles estavam iniciando. Tem crente que está a vida inteira na igreja, mas está como um iniciante. Nem começou ainda, nunca saiu do barco. Está no barco até hoje, com medo das ondas, ou por conforto. E ali o Senhor fala: venha. Ele só falou isso. E é muito bonito isso daqui. Venha. Estamos ouvindo esse venha de Cristo? Ou estamos como os outros discípulos? Pedro ouviu o venha, e ele desceu. A gente vê que ele começou a afundar. E aí, o que acontece? Mas Pedro, sentindo o vento forte, teve o que? Medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. O vento, quando você desce desse barco, vai vir vento, vai vir dias difíceis, vai vir uma chuva,
dias escuros, quando você desce do barco, vem isso. E você está sujeito ao quê? Medo. Medo. E a gente sente esse medo. Mas é muito bonito que a passagem diz assim, ó: sentindo o vento forte, teve medo, e começando a afundar, ele fez o quê? Clamou. De qual maneira nós estamos clamando quando a gente começa a afundar? A gente vê que ele clamou falando o seguinte: Senhor, salva-me. Ele sabia que o Senhor tinha toda a autoridade e poder nas mãos para salvar ele, mas ele precisou afundar para ver aquilo. Olha como essa passagem é forte. E começou a andar, e sentindo o vento teve medo, mas ele clamou: Senhor, salva-me. Ele teve coragem de descer do barco lá. Ele teve coragem de dar os primeiros passos. Aí eu acredito que o Senhor permitiu aquele vento. E ele começa a afundar. E ele fala o quê? Senhor, salva-me. Ele sabe quem era aquele que estava na frente dele. Talvez você começou a andar fora do barco e veio uma ondinha, um ventinho, e você começou a afundar. Mas se você falar: Senhor, salva-me, o Senhor vai te ouvir. E ele falou isso para o Senhor: salva-me, Senhor. E a passagem diz assim no 31: e logo, olha que bonito, e logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Ele clamou e aconteceu o que? Logo o Senhor estendeu a mão. Quando você começa a afundar e você clama, o Senhor, Ele logo te ouve e Ele estende a mão para você. Ele te dá uma oportunidade novamente. Essa mão é Ele te segurando e falando: calma, filho, calma, minha filha, eu estou aqui. E Ele diz assim: porque duvidou, homem de pequena fé, não tenha medo. Quando você estiver afundando, caindo, Deus vai segurar a sua mão. A gente serve um Deus que segura as nossas mãos. É isso que a igreja tem que ir embora hoje, sabendo. Temos um Deus de causas que são irreversíveis para a medicina, para o olho humano, para as estatísticas humanas, para as condições humanas. Mas o nosso Deus não depende dessas condições. É diferente, o Senhor é diferente. E a gente tem que ir embora sabendo disso. O seu barco não vai naufragar, o vento não vai te derrubar. Quando você começar a afundar, clama. Quando você sentir que está perdendo a essência, a força para buscar, a força para caminhar, clama. Logo Ele te ouve e estende a mão para você. E o que a gente percebe ali? Vem, Pedro. Ele começa a ir e afunda. O Senhor já sabia que ele ia afundar. O Senhor sabe quando você vai começar a afundar. Você tem que ter essa ciência. Todas as vezes que você começar a afundar, o Senhor já vai saber. Já está tudo lá no checklist dele. Está tudo lá nas anotações de Deus. Tal dia, irmão Bruno vai começar a dar uma bambeada. Tal dia o irmão Rafael vai começar a dar uma bambeada. Ele já sabe. Ele já sabe. Mas se a gente ter essa fidelidade aqui de Pedro, de afundar clamando, o problema é que muitos afundam e não clamam, continuam afundando sem clamar. Foi o que Jesus ensinou para nós no início. Ele tirou um tempo, ele teve um renovo. Pedro ali estava sendo ensinado, instruído. E quando subiram para o barco, olha que bonito. Mas sentindo o vento forte, ele teve medo e afundou e clamou: Jesus, Senhor, me salva. E logo o Senhor estendeu a mão e falou: homem de pequena fé, por que duvidaste? E olha que bonito. E quando o Senhor pega ele e coloca ele no barco, o que o Senhor faz? Acalmou a tempestade.
E quando subiram para o barco, Jesus e ele, quando subiram para o barco, acalmou o vento. E o que a gente vê aqui, irmã Adelaide? Deus, o Senhor, muitas das vezes as pessoas pedem: meu Deus, muda isso, renova isso, faz um mover. Deus primeiro colocou ele dentro do barco e só depois acalmou o vento. Primeiro ele trata Pedro, primeiro ele ensina Pedro e só depois ele acalma o vento. É assim na sua vida, você pode ter certeza. O Senhor não vai chegar e vai mudar a situação, Ele vai ensinar você a passar aquela situação. As pessoas pedem errado muitas das vezes: meu Deus, me livra disso. Experimenta pedir: meu Deus, me dá força, vai na minha frente para mim vencer isso. Se Deus tivesse já acalmado tudo e fizesse Pedro subir de volta, Pedro não teria aprendido. É isso que o Senhor faz, Ele ensina quando afunda. Só que Ele só muda a tempestade depois que Ele trata de você. E outra coisa que a gente vê aqui também é que Deus age no meio da tempestade. Deus sempre vai estar presente no meio da tempestade. E a gente quer que Deus resolva nossos problemas do nada. Senhor, me dá força, renova, muda. Primeiro Ele quer você. Primeiro Ele ensina você. É uma palavra. Em casa eu estava associando que Deus ia dar uma palavra de aconchego. Só que eu vejo que aqui é uma palavra de luz. Acordar. E eu pego isso para mim. Acordar. É o que ele estava falando para Pedro. Acorda, Pedro. Acorda, homem. Acorda. Quando você afundou, eu te levantei, te coloquei no barco, acalmei a tempestade. A gente vê aqui que Deus resolveu tudo, Ele reverteu tudo. Mas as pessoas, quando olham aqui, só olham Pedro afundando e não olham que o Senhor resolveu toda aquela cena. E é isso que o Senhor faz, Ele reverte. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Essa também é uma parte que me pegou muito. É uma parte muito forte. Pedro foi, afundou, clamou, o Senhor pegou ele, colocou no barco, acalmou o vento. E o que aconteceu? Os outros discípulos viram tudo aquilo. E o que os discípulos fazem? És verdadeiramente o Filho de Deus. Esse homem é o Filho de Deus. Mas como que eles reconheceram que aquele homem era o Filho de Deus? Com o primeiro passo que Pedro deu. Pedro desceu do barco e afundou. Clamou, o Senhor tirou ele. Muitas das vezes, quando você achar que está afundando, quando você der os seus passos e estiver afundando, outras pessoas estão te vendo. As pessoas veem você. Só que o mais bonito aqui é que a gente vê o trabalhar de Deus através de você. Pedro, ele afundou, mas ele soube como retornar. Ele soube a quem clamar. É muito bonito Pedro nessa parte. É muito bonito o trabalhar que Deus fez para ele. Talvez você esteja afundando por falta de clamar. Quando você clamar mais, já estou clamando, clama mais. Que logo Ele estende a mão para você. E é isso que Cristo faz. Ele ouve o nosso clamor. Eu escrevi aqui, muitas das vezes você falhará. Você vai afundar muitas das vezes. Vamos afundar. Nós não somos perfeitos. Somos seres carnais. Por mais que temos alma e um espírito que busca esse Cristo verdadeiro, você vai falhar. Você vai querer afundar. Mas saiba que há um Deus atento, com as mãos assim, para te pegar e te trazer de volta. Clama para Ele, clama para Ele que Ele ouve, Ele te escuta e Ele te ensina. E é bonito isso daqui. E tendo passado para outra banda, foram. A viagem foi concluída.
Você vai chegar do outro lado. Aleluia. Talvez no meio do caminho vai ter um vento, vai ter um galeio, vai ter um balanço contrário. Era Deus testando a fé deles, e era Deus ensinando. Tenha uma fé mais forte, Pedro. Ora mais, Pedro. Clama mais, Pedro. Se Deus estivesse caminhando lá, glória a Deus, nossa, eu nunca vou encontrar Cristo. Ele tinha chegado, mas ele viu o vento. Não olhe para o vento, olhe para quem está te esperando na frente. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, olha que bonito, mandaram por todas as aldeias e terras ao redor que trouxessem todos os que estavam enfermos, e rogaram-lhe que ao menos eles pudessem tocar na orla da sua veste. E todos os que tocavam ficavam sãos. O que a gente vê aqui? O Senhor atravessou com eles. No início a gente vê para o Senhor, atravessa para outra banda. Muitas das vezes o Senhor vai mandar você atravessar para outra banda, e Ele vai permitir você começar a ir sozinho. Mas quando vir a tempestade, Ele vai caminhar até você, Ele vai chegar até você, Ele vai acalmar as ondas, Ele vai reverter aquela situação. E o bonito aqui é que eles passam para o outro lado. Muitas, acredito que era uma grande multidão que se achegou até ali, e muitas pessoas tocavam na orla das vestes de Cristo e eram curadas. Ali Pedro aprendeu. Pedro teve uma experiência esplêndida. Por mais que lá na frente ele erra, Senhor, não vou te trair, essa parte aí ele trai, né? E o Senhor busca ele depois, e Pedro aprende. Eu separei aqui algumas passagens, milagres que o Senhor permitiu que Pedro fizesse. No Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, fala que ele curou um coxo. Eu não tenho moeda, nem prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Aquele homem precisou passar por tempos difíceis. Você vai passar por esses tempos, mas se você aprender, o Senhor coloca autoridade na sua mão. Ele muda a situação. Em Atos 9, ele ordenou que um paralítico se levantasse e andasse. A autoridade do céu. Em Atos 9:40 fala que ele orou por uma mulher chamada Tabita. Ela estava morta. Olha o nível da fé que Pedro recebeu e aprendeu. Ela ressuscitou. Tabita, aquela mulher, voltou à vida. E aqui nessa passagem, né, fala que os enfermos tocaram nas vestes de Cristo. Em Atos 12 fala que o anjo do Senhor, ele vai e solta Pedro da prisão. E eu deixei uma última passagem, Atos 5, do 15 ao 16, fala o seguinte: Pedro, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os colocavam em leitos e em camas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando ele passasse, cobrisse os enfermos. Até das cidades circunvizinhas concorriam muita gente a Jerusalém, levando enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. E o que o Senhor me direcionou nessa parte? Você está precisando afundar um pouco. Você está precisando afundar um pouquinho para clamar mais, para aprender, para sair do barco. A gente tem que sair do barco. Pedro saiu do barco. Pedro andou com Cristo. Ele caminhava com o Senhor. Ele falhou diversas vezes. Nós vamos falhar, como a passagem falou. Mas o Senhor entrega autoridade para aqueles que perseveram, para aqueles que clamam, para aqueles que buscam, para aqueles que consentem no Senhor. Senhor, salva-me. Leva isso para sua casa. Senhor, salva-me. A igreja está se esquecendo disso. Senhor, salva-me. Senhor, me ajuda. Senhor, me renova, me molda.
Senhor, mostra para mim se o barco que eu estou navegando é um barco que está no comodismo, ou é um barco que está revestido de homens, de mulheres que têm autoridade. O Senhor vai pôr essa autoridade na sua mão, assim como colocou na mão de Pedro. Não temas, não temas. Os tempos de hoje, irmão, vai vir dias difíceis, vai vir grandes ondas, grandes ventos, e você tende a afundar. Você tende a afundar. Nós tendemos a afundar. Só que o que nós nunca podemos esquecer é quem é aquele que está em cima da água. A gente nunca pode esquecer desse. Pedro afundou, mas não esqueceu. Não esqueça desse. Você clamando, irmão Simone, ele vai responder. Logo ele estende a mão. Amém? Leve isso, essa passagem falou muito no meu coração. Logo ele responde. Clama que logo ele responde, sem demora. Porque Deus, o tempo de Deus é perfeito. Mas não se esqueça, saia desse barco, enfrente o mar turbulento e olhe para aquele que está te chamando. Amém? Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Graças a Deus, né? Vamos pegar essa palavra em nome de Jesus. Deus continue abençoando o Senhor Rafael. E o segredo é esse, né? Olhar para Jesus. Louvado seja